Esse é um episódio especial porque estamos gravando do Rio Grande do Sul no início de maio e não existe nenhum assunto mais importante do que a terrível enchente que abalou e ainda continua abalando o sul do Brasil. Nós achamos importante comunicar para quem está vendo de fora a magnitude do que está acontecendo. Porque eu acho que quem vê de fora pode às vezes ter a impressão de que é mais um desses temporais com enchente que a gente infelizmente vê em vários locais do Brasil, em vários locais do mundo, episódios, tempestades. Pessoal, não é disso que se trata. Nós estamos vendo um evento absolutamente sem precedentes que afetou cerca de 1/3 de todos os municípios do estado. Teve locais que receberam mais de 1.000 milímetros de chuva em poucos dias. Isso começou no dia 26 de abril. Desde então, a chuva praticamente não para e ela está começando a diminuir agora, dia 4 de maio. Porém, o volume de água que foi despejado nesse período segue provocando estragos. Os níveis dos rios seguem subindo. É provável que muitos de vocês que estejam nos ouvindo hoje não conheçam Porto Alegre, não conheçam a geografia dessa região do estado que está completamente alagada. Então, acho que vale a pena explicar um pouquinho para vocês entenderem como que funciona. Toda essa região da Serra Gaúcha, e são mais de uma serra, formam baías hidrográficas grandes, gigantes, que vão então formando rios e todos esses rios confluem para um lago, também chamado de Rio Guaíba, e Porto Alegre, a capital, foi construída às margens deste lago ou Rio Guaíba. Então são 5 grandes rios que desaguam no Guaíba, e o Guaíba, por sua vez, vai desaguar na Lagoa dos Patos, que tem cerca de 300 quilômetros, e que por fim deságua no mar, lá perto de Pelotas, Rio Grande. Em Porto Alegre existe uma memória coletiva de uma grande enchente sem precedentes que aconteceu em 1941, e nessa enchente todo o centro histórico foi inundado, o mercado público foi inundado, a prefeitura, etc. Existem fotos, todo mundo que se criou em Porto Alegre conhece as fotos em preto e branco, nas quais se viam barcos andando pelas ruas de Porto Alegre. Sempre que o rio sobe acima de 3 metros, ele começa a invadir o cais do porto. É muito raro que isso aconteça. Aconteceu uma vez em 1960 e tantos, e a partir dali foi construído um sistema de contenção de diques com portas e um muro para proteger o centro da cidade nos anos 70. Desde então, esse sistema nunca havia sido testado, o rio nunca mais havia subido para que sequer as comportas precisassem ser fechadas. Mas é evidente que o clima vem mudando, porque depois de décadas em que nunca se ultrapassava esse limite dos 3 metros, em 2023 aconteceu 2 vezes. Uma em setembro, que chegou a 3 metros e 18 centímetros, e outro em novembro, 3 metros e 46 centímetros. Lembrando que a grande enchente de 1941 foi 4 metros e 76 centímetros. Pessoal, neste momento que nós estamos gravando, já está acima de 5 metros. Isso significa que, apesar dessa contenção ter retardado o processo de alagamento, digamos assim, ela não está conseguindo dar conta, porque a água está refluindo também por baixo, pelos bueiros e escapando pelo outro lado do muro dessa contenção. Então agora a gente está vendo essa invasão e novamente, como aconteceu lá nos anos 40, a gente vê notícias de barcos circulando ao redor da prefeitura no centro histórico. Para nós que somos de Porto Alegre é especialmente triste porque a gente está vendo prédios históricos que devem estar tendo um nível de estrago muito grande com a invasão pelas águas, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Santander Cultural, o Mercado Público Municipal, que é um prédio que tem mais de 200 anos. O próprio Correio do Povo, a central do Correio do Povo teve que ser evacuada porque fica localizada lá no centro, nessa região que está alagada. Correio do Povo, que é o jornal, que é um dos principais veículos de comunicação aqui do estado. E pessoal, para dar um pouco a magnitude da coisa, Porto Alegre está praticamente isolada do resto do Brasil. Não tem como sair de Porto Alegre para a Serra,
porque a BR-116 está completamente interrompida pela água. Não tem como sair para a região norte do estado, porque a BR-386 está completamente destruída. Nós estamos falando de BRs, pessoal, de grandes rodovias duplicadas, não são pequenas estradas. E é o estado inteiro. É isso que é importante a gente ter uma ideia. Não é um temporal que destruiu uma região, que destruiu uma cidade. Nós estamos falando de um estado inteiro, de infraestrutura, que eu não sei quanto tempo vai levar para reconstruir. O aeroporto de Porto Alegre está fechado porque está inundado. Tem 150 pessoas dentro do terminal de passageiros do aeroporto esperando resgate. Não tem como sair de lá. Elas vão ter que ser resgatadas de barco ou talvez com algum caminhão com rodas muito altas. Então, resumindo, a rodoviária já fechou há alguns dias porque está inundada. Para quem conhece o terminal de passageiros, aquele local onde tem os banquinhos, as cadeiras para esperar os ônibus, está submerso. O aeroporto fechou também ontem porque já está alagado, com pista alagada. O trem que fica na beira, aquele trajeto na beira do rio, perto dessa contenção, também já parou. As estações de metrô estão completamente submersas. Os acessos por terra da cidade, todos os principais, estão bloqueados porque o asfalto não aguentou, tem pontes que desabaram. E além disso, as principais estações de tratamento de água também foram impactadas e precisaram interromper o serviço. Inclusive, nós estamos sem água, como provavelmente mais ou menos 1 milhão de pessoas aqui na capital, e a perspectiva é de talvez mais de uma semana para poder consertar essa infraestrutura da captação e bombeamento de água, porque tem que esperar as águas do Guaíba baixarem. O que acontece? Essa água toda que choveu na região central e na serra do estado leva cerca de 3 dias para chegar até o Guaíba, e está chegando agora, então o Guaíba segue subindo. Já passou dos 5 metros e segue subindo. Exato. E claro, aqui nós estamos falando dos danos da infraestrutura para dar uma noção para vocês da magnitude da coisa. Eu repito, diferentemente do que aconteceu em setembro de 2023, não foi um grande temporal com vento que derrubou árvores, que destelhou casas. Não foi isso. É um volume de chuva que dizimou a infraestrutura do estado. Mas muito mais importante do que a estrutura, a gente precisa dar ênfase à quantidade de vidas que estão sendo perdidas, de pessoas que ainda estão há mais de 70 horas agora pedindo socorro em cima dos telhados das suas casas. A gente precisa lembrar de uma enorme quantidade de pessoas que não teve como evacuar os seus imóveis durante esse temporal, essa tempestade. Algumas delas também se recusavam a sair porque não queriam deixar as únicas coisas que tinham conquistado na vida. E agora as imagens são assim de refugiados, sabe? Pessoas passando no meio de água, às vezes carregando botijões de gás, levando os móveis ou o que conseguem carregar, com bebês, com crianças de colo, pessoas com deficiência física que também não conseguem caminhar, às vezes sendo carregadas por outras, idosos que infelizmente também não tiveram acesso, não conseguiram sair das suas casas a tempo. E uma coisa horrível que a gente está ouvindo do pessoal do resgate é que estão começando a aparecer corpos boiando no rio. Pessoal, do outro lado do Guaíba, nós estamos em Porto Alegre, do outro lado ficam cidades que estão completamente arrasadas. A cidade de Eldorado, por exemplo, 95% está embaixo d'água. A cidade de Guaíba, ao lado, também boa parte está embaixo d'água. Na Grande Porto Alegre, a cidade de Canoas está numa situação de guerra. É lá que a gente está vendo essas cenas dos caminhões do exército ajudando a evacuar pessoas. Um dos principais hospitais, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, está tendo que ter os seus pacientes içados de helicóptero do hospital para levar para outro hospital. Isso nós estamos falando na região metropolitana da capital. É uma coisa que a gente não tem palavras. É difícil a gente que está aqui conseguir compreender a magnitude da tragédia, do desastre que está acontecendo. E, obviamente, todo esse problema na região também impacta a capital. Os principais hospitais já estão com atividades encerradas para todos os atendimentos eletivos, porque simplesmente não tem capacidade devido ao socorro que está sendo prestado a essas vítimas.
Então, pessoal, a ideia é que vocês compreendam que isso não é uma daquelas situações em que a gente pode dizer assim, teve uma tempestade, mas o pior já passou. Não, o pior não passou. O pior a gente está começando a ver a cada hora. É uma coisa muito desesperadora. Então, claro, não é o tipo de assunto que a gente normalmente gostaria de estar conversando com vocês, não é relacionado à alimentação, estilo de vida, mas é que a gente não consegue pensar em outra coisa atualmente e a gente está aqui pedindo a ajuda de vocês todos que nos escutam. E a gente está vendo que tem várias campanhas acontecendo, várias instituições se mobilizando para arrecadar doações, para arrecadar alimentos, suprimentos, itens de higiene, colchões, materiais de limpeza. Só que, infelizmente, entre todas essas boas intenções, ainda existem alguns aproveitadores que estão criando contas falsas, alegando arrecadações para esse fim. E por isso o governo do estado criou uma conta exclusiva para arrecadar doações em dinheiro, que vai ser usada exclusivamente para auxiliar as pessoas que estão desabrigadas. Pessoal, ela não é a conta do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, não precisa ter medo de que esse dinheiro vai entrar na conta do governo do estado e se diluir no meio de todas as despesas. É uma conta separada, exclusivamente para ajuda a essa legião de necessitados. Quando eu digo legião, eu não estou usando essa palavra levemente. Nós estamos vendo deslocamentos de muitas dezenas de milhares de pessoas. Só na cidade de Canoas está se tentando evacuar 50 mil pessoas. É uma situação de guerra, pessoal. Então, sim, vai precisar de doações, vai precisar da ajuda de todo mundo que puder. E qualquer ajuda é bem-vinda. Se você está ouvindo esse episódio, significa que você tem acesso à internet, que você provavelmente tem um celular, que você está abrigado, está seguro, está com saúde, então significa que você também pode ajudar, independente de qual seja o valor, vai ser muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui para vocês a chave Pix dessa conta que a gente mencionou. É um CNPJ 92958 800 1000 ao contrário 38. Repetindo, 92958 800 0001 38. É importante você verificar quando coloca o Pix que apareça a instituição bancária é o Banrisul, ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e o nome que vai aparecer é Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul. Esse é o destinatário. Estou lendo aqui exatamente para vocês na hora que eu estou fazendo mais uma doação. E uma coisa que a gente está observando também é a organização de equipes voluntárias para fazer triagem dessas doações. Então, no meu entendimento, eu acho que, claro que se tem alguém aqui por perto que tem esses itens sobrando e quer doar, eles são muito bem-vindos, mas não significa que você deva comprar as coisas que estão faltando em uma loja e levar para doação, porque isso acaba gerando mais uma necessidade de logística e gerando complexidade, que talvez seja facilitada se a doação for feita em dinheiro para essa central, que vai distribuir as doações de acordo com as demandas reais que estão acontecendo e mudando conforme a necessidade. Sim, vou dar um exemplo. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, por exemplo, avisou que não precisa mais fazer doação de alimentos porque tem alimentos sobrando, mas que eles estão precisando de colchões e roupas de cama. Aí é o que a Sari falou, você tem um colchão em boas condições, mora aqui perto e quer doar, excelente, mas se você não tem e vai ir numa loja comprar o colchão, talvez seja mais interessante simplesmente doar o dinheiro para esse número que a gente colocou, porque aí a Defesa Civil pode administrar isso de forma melhor no estado como um todo, porque afinal, repito, 1/3 dos municípios do estado estão severamente afetados e às vezes por uma questão de logística pode ser mais interessante que se adquiram colchões em determinada região do que levar um colchão de Porto Alegre até lá, sendo que as estradas e as pontes estão todas destruídas. Então, é isso, né? Infelizmente, as notícias são péssimas, é o tipo de notícia que ninguém gostaria de dar, é o tipo de recorde que ninguém gostaria de bater, mas a gente entende que seria leviano e superficial da nossa parte abordar qualquer tema que não fosse esse nesse momento. E obrigado a todos vocês que estão ajudando, e a gente vai deixar na descrição do episódio os detalhes para quem desejar fazer doação.